Olá, gotemianos. Agora nós iremos ver formação de cura interior, consequências do ato moral. Então vamos entender duas coisas sobre o ato moral. Então existe o ato moral que é chamado hábito. O hábito ele se divide em vício e se divide em virtudes. O que é um hábito? O hábito é quando você já tem aquele costume mecânico, de certa forma, de fazer algo sem pensar. Por exemplo, você todo dia sabe que tem que beber água. Você já faz sem pensar. Quando você de repente vem a sede, você já vai lá e pega a sua água para você beber. Então isso é um hábito, é um costume que você já tem. Agora nós vamos um costume sem pensar, um costume involuntário, um costume que já é mecânico. Então nós vamos entender agora essa diferença dos dois tipos, o hábito vicioso e o hábito virtuoso, que seria cada um desses dois tipos. O que seria o ato vicioso? É o ato mau que se repete. Então o vício é aquilo que se repete. Então no vício vai se tornar o pecado, né? Onde é que vai entrar o pecado? Então o vício é um ato que se repete, um ato mau que está se repetindo. Por exemplo, o que chamamos de vício o fumo, o cigarro? Porque ele vai te prejudicando, ele vai prejudicando o teu pulmão, vai prejudicando a tua vida, o teu interior, tua respiração, prejudica aqueles que estão em volta. E você tem o vício porque você fica o tempo todo querendo voltar a fumar novamente. Você sente aquela vontade novamente. Sem às vezes se dar conta, você já está pegando outro cigarro sem prestar atenção, já está pegando um cigarro para poder fumar, para poder acender. Então o vício é isso, é um ato mal que se repete. A virtude seria o ato bom que se repete. Então, quanto mais você praticar o ato, mais você exercitar o ato que você faz, mais você vai conseguir fazer sem se dar conta. Então, quanto mais você praticar, mais fácil vai ficar de você conseguir exercer aquele tipo de ato, de ação. Você não vai ter muita dificuldade mais. Então, por exemplo, se você está no vício de beber, da bebida, é difícil você tirar o vício para depois você não beber mais, porque você tem que ficar exercitando, ficar pondo em prática, você fica o tempo todo lembrando que não deve beber até você conseguir tirar esse vício da sua mente, da sua cabeça. Então, a partir do momento que você consegue não beber mais, você exercitou a virtude de não beber. Então, a partir do momento que você fica sem beber, você está com essa virtude, ou seja, você já começa a não ter mais dificuldade para não beber. Então a virtude seria isso aí, é os atos bons que você não que você repete, os atos bons que você repete, a virtude. Então vamos lá. O hábito você geralmente faz sem pensar, como eu falei, né? É uma atitude que você faz sem pensar. Por que nós temos dificuldade de pôr em prática as regras, por exemplo, os 10 mandamentos? Porque nós temos que ficar lembrando o tempo todo que eu tenho que fazer aquilo ali. Aí você acha ruim e chato. Mas a partir do momento em que, por exemplo, eu procuro exercitar que eu não devo mentir e eu já consigo pôr em prática sem nenhuma dificuldade, tanto eu exercitar que não devo mentir, você passa a não mentir mais, você não vai ter mais essa dificuldade, porque você vai começar a levar uma vida sem mentira, sem perceber. Então é você se policiar, o famoso policiamento. Então, quando você passa a se policiar em algo bom para não fazer mais, então você vai ter uma virtude, aí você não vai ter mais essa dificuldade. O que seria agora o ato responsabilidade, o ato moral responsabilidade? É o ato plenamente realizado pelo agente, com plena vontade e pleno discernimento. Ou seja, o ato responsável de uma pessoa que tem responsabilidade é aquela prática, aquele ato que você vai fazer com toda a consciência, você é consciente do que faz, você tem um discernimento do que está fazendo. Por exemplo, você que aprende a dirigir, você sabe que não pode atravessar o sinal vermelho, mesmo que não venha carro, mesmo que não esteja ninguém atravessando, dê o sinal vermelho, fique ali paradinho, fique ali quieto. Mas se você, por uma hora, por algum momento, resolve atravessar o sinal vermelho, você está sendo responsável por esse ato. Então você vai responder por ele. Então isso é ser responsável. Você vai responder pelo ato que você fez. Então se acontece algum acidente, por exemplo, você atropela um pedestre, que passa de uma vez, exatamente na hora que você acha que não vai passar ninguém. E aí você vai responder por aquele ato, porque você sabia que não podia atravessar o sinal vermelho, você tinha consciência, tinha discernimento, porque você aprendeu isso.
Vou dar aqui outro exemplo, muito batido na tecla da questão de aplaudir ou não aplaudir na missa. A partir do momento em que você aprende que a missa é o sacrifício de Jesus Cristo, de que você está lá na frente, você está lá no Calvário, vendo Jesus sendo crucificado, você está ali. E a partir do momento que você aprende isso, que não pode aplaudir por isso, e você continua aplaudindo, você está sendo responsável por este ato, e você vai responder perante Deus este ato, que é um ato espiritual. Que você vai responder, você está tendo discernimento, você sabe, você aprendeu, você tem consciência daquilo que deve e não deve ser feito. Então, é isso que é o ato responsável. Então, vamos ver. São dignos, os atos eles são dignos de mérito ou demérito. O que é mérito? É a propriedade do ato que redunda em benefício do agente. Então, é um ato que você vai fazendo que traz um bem para quem está pondo em prática, né? Para o agente. Então, você vai conseguindo méritos. Por exemplo, o ato aproxima o ser humano do bem. Então, quanto mais você põe em prática um ato bom, por exemplo, um ato de caridade, quanto mais você vai fazendo uma caridade, ajudar uma pessoa que está passando alguma necessidade, está, por exemplo, passando fome, você procura exercitar este ato para com ela, então, mais mérito, vamos dizer assim, mais graças, né, você vai conseguindo alcançar. E o demérito seria o oposto, né? É um mal, é um malefício do agente, quem pratica. Então, quanto mais você faz um vício, seria o vício, né? Você comete algo errado, algo que não é bom, então você vai diminuindo o seu mérito, que seria o demérito, vai diminuindo. Então, exemplo, um ser humano que pratica um ato que ele afasta do bem, né? Então, é demérito. Então, você está praticando um ato que está te afastando do bem, é um demérito. Pois não são justos, não são verdadeiros, ou seja, o ato passa a não ser justo e não ser verdadeiro, quando você está praticando algo que é mal. Não está vendo o que a pessoa sente, mas o que causa de geral, ou seja, não seria o demérito, não seria uma prática de um ato só pelo fato do que você está sentindo, mas ele abrange de forma geral, por exemplo, a questão do aborto. Não é só a questão de eu sentir que eu devo abortar e que não vai me fazer mal, mas é um mal que vai causar de forma geral, né? Então, uma observaçãozinha. Quando se faz um ato bom, mesmo sem vontade, tem mais mérito do que fazer com vontade. Então, vai entrar aquela questãozinha assim. Mas eu não gosto de ir para a missa no domingo quando eu não estou com vontade. O que a gente está vendo agora aqui? O ato, ele se torna bom, ele se torna melhor ainda quando, né, o mérito se torna melhor quando você faz sem estar com vontade. Então, se você põe em prática um ato bom sem vontade, você sabe que é um ato bom ir à missa, e você vai à missa mesmo sem a vontade, então seu mérito é maior. Porque é muito fácil fazer as coisas só porque eu estou com vontade, certo? Do mesmo modo ocorre para o ato mal, né? Quanto mais terrível for o ato mal, for planejado, mais grave será o demérito. Então, vamos supor, se um assassino, ele planeja, ele bola, ele faz de propósito, ele bola aquele homicídio que ele vai querer fazer. Então, se ele planeja tudo isso, ele arquiteta, ele começa a maquinar na sua cabeça tudo que vai fazer de mal, então o demérito dele vai ser maior. Do mesmo modo seria o oposto na questão do mérito. Então, se você faz um ato bom sem você estar com vontade, então o mérito seu é maior, certo? E o outro ponto aqui para a gente finalizar seria a sanção. O que é sanção? Sanção com C cedilha. Pode ser um ato virtuoso ou vicioso, ou seja, todo ato responsável, meritório ou demeritório pode ser sancionado, isto é, pode ser julgado. Então, sanção é botar o ato para ser julgado. Vamos julgar e analisar o ato. É o julgamento que se faz do ato responsável para oferir mérito e demérito. Ou seja, lembra do que eu falei da questão do sinal vermelho? Então, vamos supor que a pessoa atravessou o sinal vermelho, e aí vamos agora ver o que podemos fazer para sancionar este ato, né? Vamos fazer o julgamento, então, vamos analisar se ele teve responsabilidade. Por que chama às vezes a pessoa que foi irresponsável por atravessar o sinal vermelho?
e causa algum acidente porque foi irresponsável? Porque ela sabia que não pode atravessar o sinal vermelho, então a mentalidade da sociedade é essa, sabe que você não pode atravessar o sinal vermelho, você atravessou o sinal vermelho, aí você atravessando o sinal vermelho causou o acidente. Então, o ato daquela pessoa, ela vai ser julgada para ver se teve mérito ou demérito. Então, se a pessoa atravessou o sinal vermelho tendo consciência de que não podia, né, a pessoa não era daltônica, então ela estava em perfeito estado de juízo, ela tinha discernimento que era errado, que ela tinha que ficar esperando, e ela atravessou e causou um acidente, então essa pessoa vai ter um demérito, certo? Então, sanção é o julgamento da razão. Então, vamos analisar a razão da pessoa. Vamos fazer todo esse julgamento para poder ver até que ponto ela está com a razão, até que ponto ela não está com a razão. Então, só uma observaçãozinha para a gente finalizar essa formação aqui de consequência do ato moral. É dever moral corrigir o próximo. Tanto é que isto é um ato de misericórdia. Corrigir o próximo. Corrigir aqueles que erram. Às vezes se torna chato quando você procura corrigir o próximo, porque a pessoa também acaba lhe julgando, querendo considerar que você está querendo ser o melhor do que ele. Então é muito delicado hoje em dia essa situação, porque se você procura na sua maior delicadeza, misericórdia, tentar corrigir o próximo, você também sofre as consequências de ser criticado de que você está querendo ser o melhor do que ele. Então é dever moral corrigir o próximo. Então é dever nosso, é dever corrigir o próximo. A consciência não é o último paramento para julgar o ato, ou seja, para a gente concluir bem que é a questão de sancionar o ato. Você não deve analisar só a consciência da pessoa, né? Por exemplo, para mim a consciência é bom matar. Então vamos supor, você vai analisar a cabeça de um assassino. Para o assassino é bom matar. Então a consciência dele diz que é bom matar, mas não é ela a consciência a última, né? A razão que ele dará vai me dizer se é certo ou não matar. Então você não deve colocar em julgamento para poder avaliar aquele ato, se a pessoa fez um ato bom ou não, se ela teve mérito ou não, demérito. Não é só pela consciência, porque a consciência, como nós já estudamos formação de consciência, ela engana, né? Então, existe vários tipos de consciência, certo? Então agora nesse momento a gente encerra essa formação sobre consequências do ato moral, então espero que esteja ficado claro, principalmente sobre a questão de vício e virtude. Eu sei que é difícil para nós exercitarmos as virtudes, principalmente na sociedade hoje, que a gente vive numa sociedade em que abomina a regra. A regra, na verdade, ela só está procurando nos fazer exercitar a virtude. Se bem que hoje nós estamos vivendo uma sociedade em que está mudando as regras para fazer a gente exercitar os vícios, né? Então está acontecendo o contrário, como querer aprovar o uso da droga, né? Para legalizar também. Então, hoje nós vamos estar numa sociedade em que você às vezes não vai saber o que é certo, o que é o bem, o que é o errado. Tanto é por isso que nós tivemos uma formação profunda sobre o bem, sobre o que é o bem, para exatamente a gente ficar claro sobre isso. Então, para quem vê essa formação, onde tiver essa formação que eu estou dando agora de consequências do ato moral, tem que ver a formação sobre o bem, para ficar claro na nossa mente o que é o bem realmente. Né? Porque dentro da sociedade, como a gente viu bem que um exemplo sobre uma pessoa que acha bom matar, né? Um assassino, para ele é um bem matar. Então será que realmente isso é um bem? Se esse ato que ele fez é um bem? Entendeu? Então, eu espero que tenha ficado claro. Então a gente se encontra agora no próximo encontro. Até mais.